Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você essa dúvida aqui e vou responder ela de forma simples para você compreender e rapidamente. Qual a diferença entre eu selecionar uma grade 3x3 com 2 km de distância entre os pontos ou selecionar uma grade maior com uma distância menor? O ponto aqui dessa dúvida, ela vem de um aluno e eu quero explicar para você aqui nesse vídeo essa ferramenta aqui que é do GBP Check, mas tem ferramentas similares que é a mesma lógica, é pontos de grade e a questão de quilometragem. Eu vou pegar aqui como um exemplo, eu vou utilizar essa sorveteria aqui na cidade, Sorveteria Bonatti Blumenau. O ponto principal aqui é o seguinte, já localizei ela aqui e agora eu vou colocar com a palavra sorveteria em Blumenau para a gente fazer um teste de pesquisa. Mas antes de eu fazer a pesquisa, eu quero explicar alguns pontos para você aqui. Observe o seguinte cenário aqui. A primeira coisa mais importante de todas, olha isso aqui. O ponto principal e central da onde que eu faço a pesquisa é que ele começa a contabilizar a quilometragem. Ou seja, aqui eu tenho um raio de 1 km. Se eu coloco aqui 2 km, ele vai contabilizar 2 km desse ponto para cá. Aqui, no caso, as ferramentas em geral, ela te dá uma base de 2 km, mas quando eu faço um cálculo na diagonal aqui, ele vai dar um cálculo maior de quilometragem, tá? Então, ele serve como uma base aqui de 2 km, sendo que pode chegar a mais aqui, quase 3 km. Inclusive, dá para usar essa ferramenta aqui, ó, e fazer uma medição. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu percebo 2,66 km de distância. Tá? Então, se eu pego essa ferramenta aqui e aplico aqui ó, na lateral, a gente vai ter basicamente 2 km, tá? Então, só para explicar essa questão da diagonal, ela pode ser mais longínqua, tá? Então, importante aprender que ele parte do ponto central. E uma coisa super importante, veja bem, se em Blumenau, por exemplo, que é a cidade onde eu estou fazendo a pesquisa, tem trocentas mil aqui de sorveterias, não adianta eu esticar esse raio de quilometragem e fazer aqui 10 quilômetros, 15 quilômetros, porque vai ter muita concorrência, vai dar muitos pontos vermelhos. E outra, não dá para conseguir ganhar, às vezes, de vários outros concorrentes que estão em bairros que tem uma concentração grande. O mesmo caso, às vezes, para um dentista, tem um dentista em um prédio, tem 10 dentistas num prédio no centro da cidade, logo é difícil você querer aumentar o raio de quilometragem e querer pegar todos os bairros da cidade para dentista em Blumenau, por exemplo. Então aqui, numa lógica, vamos pegar aqui só uma ideia, isso aqui é mais centralizado, quase o centro da cidade, meio centro, meio não centro aqui, tá? Então eu vou pegar aqui um raio, eu vou exagerar até um pouquinho, vou pegar 2 quilômetros. Não vou pegar mais que isso, tá? Porque o cara que está aqui, por exemplo, ele está procurando uma sorveteria agora, ele vai aqui nessa região. Ele não vai vir aqui para o centro, na Muvuca, tá? Então, até acontece, né? Mas enfim. Agora, o grande ponto da grade. Observa comigo aqui, ó. Grade 3x3 vai significar que ele vai fazer 9 pontinhos. 3 vezes 3, tá? Então, ou seja, 9 pontos faz sentido? Não faz, né? Imagina. Pô, ele vai calcular que nesse ponto 0 aqui, onde está o estabelecimento, 2 km para um lado, ele vai calcular que posição que essa empresa aparece aqui, para a palavra sorveteria em Blumenau, que é a que a gente vai testar. Então, é uma distância muito grande, não faz muito sentido. Eu preciso saber mais centralizado aqui nessa região como que ela aparece, porque afinal as pessoas que estão por aí querem às vezes uma sorveteria e elas vão tentar localizar a mais próxima. Então, nesse caso aqui, eu vou aumentar os pontos. Eu vou chegar aqui em 5 por 5, ó, já começou a melhorar. Então, se a gente tem uma distância aqui de 2 km, é muito provável que aqui é 1 km e aqui 1 km, né? Na diagonal vai dar um pouquinho mais, como eu mostrei. Agora, se eu aumento isso aqui, 9 por 9, eu vou ter distâncias menores. Então, provavelmente aqui, eu já vou ter 500 metros em 500 metros de distância a cada ponto de pesquisa. Como se uma pessoa, por exemplo, tivesse aqui nessa etapa, mais ou menos a quase 1 quilômetro do local, e ele fizesse a pesquisa. Então eu vou saber que posição que essa pessoa está vendo aquele perfil, tá? Então assim, cuide muito, muito com isso aqui para não usar muita grade, porque vai consumir muitos créditos, e também cuide para não esticar demais a quilometragem, tá? Faça testes, inclusive tem um detalhe aqui, quando você está com essa ferramenta ativa e você está com o seu perfil do seu cliente, vai ter todas as palavrinhas-chave que esse cliente aparece. Então você pega as palavrinhas que seu cliente aparece mais em destaque e joga aqui na ferramenta, não fica criando da sua cabeça a palavra qualquer ali, porque vai consumir crédito, vai dar tudo vermelho e não vai ser muito interessante, tá? Mas vamos lá, o que eu quero aqui agora é aplicar essa questão aqui do 9 por 9. E aqui eu vou colocar a palavra sorveteria em Blumenau.
E a partir desse ponto agora é aguardar ele preencher todos os pontos de 9x9 que eu fiz aqui, que vai gastar um número interessante de créditos. Muito bem, agora sim finalizou aqui o relatório e essa sorveteria está muito bem posicionada para um raio de 2 km, tá? E observe um detalhe importante aqui, isso você tem que ficar muito atento e não são todas as ferramentas que mostram dessa forma. Aqui a gente pode ver que teve um total, olha só, 42 concorrentes que foram, olha isso, 42 concorrentes ao raio de 2 km que foram analisados. E assim, o ponto principal aqui, olha só, olha isso aqui. Isso é o que muitas ferramentas não têm, tá? Esse caso aqui, essa ferramenta de GBP Check tem. Clicando aqui, ó, a gente pode ver onde estão os concorrentes dessa sorveteria. Observe que tem aqui, ó. Tem várias do lado aqui, ó, tá vendo? E aqui tem uma concentração máxima, começa a vir para o centro da cidade, tá? O que eu quero deixar claro para você, ó, tem várias, tá? Então imagina, 42 e o cara arrebentou, enfim, eu não conheço esse perfil, eu já fui na sorveteria, mas não conheço quem faz, enfim. Mas fato é que tá com resultado bom. E essa opção aqui te ajuda demais a entender esses pontos do mapa, onde estão os concorrentes diretamente. Então imagina se eu tivesse colocado aqui um raio de 4 km, vai aparecer 80 concorrentes. Agora tu imagina o seguinte, nós só temos 3 posições ali no primeiro lugar do Google, na SERP ali do mapa. Ou seja, é loucura. É loucura esticar demais essas quilometragens, porque você vai se frustrar no final muitas das vezes, tá? E um outro ponto que eu quero deixar aqui também é o seguinte, essa ferramenta, às vezes, tem muita comparação. Ela versus a Local Falcon ou outras ferramentas. Ah, Local Falcon é mais barato, é não sei o quê. Não é. Tá? Se você souber calcular a lógica aqui dessa ferramenta, o que ela tem de oferta versus Local Falcon ou outras ferramentas de mercado, você vai ver que aqui entrega muito, mas muito mais, o dobro, triplo, quádruplo de informações do que essas outras ferramentas. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você tem interesse em testar essa grade aqui, esse formato, eu vou deixar aqui um cupom do GBP Check de 50% de desconto para os 2 primeiros meses, tá? Eu recomendo isso aqui nos meus cursos, eu uso isso aqui, ou seja, não recomendo aqui no canal ferramentas que eu não faço utilização, tá? E essa aqui é sensacional, não tem errada, tá? Vou deixar mais um vídeo aqui sobre essa ferramenta aqui, e mais 2 vídeos, aliás, sobre essa ferramenta, e no mais, te vejo num próximo vídeo e comente aí se você gostou dessa análise aqui. Grande abraço para você e te vejo num próximo vídeo.